Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Programação em Python para Biologia e Ciências da Saúde. Na aula de hoje, aula número 7, a gente vai continuar conversando sobre estruturas de dados primitivas. Essa é a parte 2. A aula será ministrada por Hector, Leandro e Myron. Trocando elementos de posição. Suponha que para resolver um determinado problema, você precisa fazer com que dois elementos troquem de posição dentro de uma mesma lista. Por exemplo, o elemento que está na posição 5 da lista X deve passar para a posição 8 e vice-versa, como mostrado a seguir. Então, a gente tem aqui a nossa posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X original, que seria 16, 765, até chegar no 89, 8 e x desejado, que é essa lista de baixo que vocês veem, com os valores invertidos, no caso 89 vindo primeiro e 56 vindo depois. Imagine que, para realizar esta troca, você escreveu a sequência x5 igual x8, x8 igual x5. Será que vai obter o mesmo resultado? Infelizmente não, porque quando você executar o primeiro comando, a posição 5 passará a ter o mesmo valor da posição 8, e o valor original na posição 5 será perdido. Ou seja, a lista ficará assim. A gente vai ter os valores iniciais de 16 até 88, como já tínhamos, 89, 987, 345, 89 e 8. E onde está o 56? No caso, ele se perdeu. Então, é necessário, antes de executar a primeira atribuição, guardar o valor original de x5. Para isso, pode ser usada uma variável que a tradição batizou como auxiliar, ou carinhosamente aux. Assim, para trocar dois elementos de uma lista de lugar, você deveria executar uma sequência como aux recebe x5, x5 recebe x8, x8 recebe aux. Só uma observação que na página anterior eu falei igual, sem querer, mas é, no caso, uma atribuição. A gente está atribuindo valores às variáveis. Na linguagem Python, porém, existe uma forma alternativa mais simples para trocar dois valores de lugar entre si. A linguagem permite que você escreva x5, x8 recebe x8, x5. Dessa forma, o valor da quinta posição vai para a oitava posição e vice-versa. Também é possível usar essa forma com variáveis quaisquer, como por exemplo, A, B recebe B, A, que faz com que as variáveis A e B troquem seus valores entre si. Essa forma mais simples é sempre recomendada quando você programa em Python. Ela, na verdade, é apenas uma simplificação na forma de escrever, pois internamente a troca com uma variável auxiliar continua sendo feita. Em outras linguagens, porém, você provavelmente verá a variável aux sendo usada explicitamente nesses casos na forma como mostramos antes. Funções max e min. Duas outras funções que facilitam o uso de listas são as funções max e min, que respectivamente retornam o maior e o menor elemento de uma lista. Por exemplo, a gente tem a lista max, 3, 6, 2, 4, 2 e 1, que retornará 6, enquanto o min, 3, 6, 2, 4, 2 e 1, retorna 1. Ou seja, o max está retornando o valor máximo da lista que a gente colocou a primeira, e o min o valor mínimo da lista que a gente colocou o min, que seria o número 1. Além disso, quando a lista é formada por strings, a função retorna a menor ou maior string, de acordo com a ordem lexicográfica. Por exemplo, max, VHV, ABCD retorna VHV. Para que essas funções executem sem erros, a lista precisa ser formada apenas por números ou apenas por strings. Se você misturar números e strings numa mesma lista e usar uma dessas funções sobre ela, vai obter uma mensagem de erro. Criando uma lista ordenada. Para exemplificar lista ordenada, vamos gerar uma lista de 6 números, que seja ordenada de maneira crescente. Para isso, vamos inserir cada número quando for gerado na sua posição correspondente na lista. Por exemplo, se a lista já consiste de 5 e 8, podemos dizer que um 3, por exemplo, deveria ser inserido na posição 0. Já um 6 deveria ser inserido na posição 1.
e um 30 na posição 2. Se o número gerado for igual a um dos números da lista, ele deve ser ignorado e um novo número deve ser gerado, para não termos números repetidos. Para inserir um número na posição correspondente, vamos percorrer a lista do início ao fim, até encontrar um número igual ou maior do que o número gerado. Se for igual, rejeitamos o gerado e seguimos em frente. Mas, se ele for maior, inserimos o número gerado na posição imediatamente anterior ao primeiro número maior que ele. Aqui a gente pode ver que ele usa uma certa biblioteca de Python e ele mostra o print Mega Sena. Ele cria uma nossa lista de sorteados e ele cria esse laço, esse comando de repetição while, que ele vai ser executado enquanto a quantidade de elementos na lista sorteados for menor que 6. Daí ele vem aqui e verifica se ele pega o sorteado e é igual a um inteiro randômico que está entre 1 e 50. E ele vai percorrer a nossa lista de sorteados enquanto ela ainda tem... ela vai percorrer a nossa lista de sorteados até o fim dela. Enquanto ele percorre, ele pega o número numa posição da lista, verifica se esse número é igual ao sorteado. Se ele for, ele dá um break, ele para a execução desse for, e se não for, ele passa reto. Se for, aí ele verifica agora se o número é maior que o sorteado. Se for, aí ele vai pegar o número sorteado e vai inserir na posição que estava esse nosso número. Aí a gente tem esse else bem aqui, onde ele é apenas executado quando o for termina de executar. No caso, sem ter tido um break executado. Isso por quê? Porque quando ele passar todas as execuções sem ter sido quebrado a execução, a gente tem que o nosso número sorteado ele vai estar na última posição da lista. Então, a gente dá um append nesse número. O append, ele pega esse nosso número, e joga no fim da lista. A gente pode ver a execução, a gente vai ver agora a execução desse código no baixado. A gente pode ver aqui, ó, que ele retorna para a gente uma lista 3, 12, 14, 16, 26 e 36. São 6 números aleatórios e diferentes, que eles são dados para a gente em uma lista totalmente ordenada. Aqui a gente usa, naquele código que a gente usou o comando break, para parar a procura pela posição do número sorteado quando encontramos um número igual ou maior a ele. Observe que o break faz parar apenas a repetição mais interna, a do for. Assim, os dois breaks fazem parar a repetição do for, mas não do while, que segue sendo repetida. Também utilizamos o else ligado ao for e não ao if. Usamos o else associado ao for para inserir o número sorteado no fim da lista, caso, durante as repetições do for, não tenhamos encontrado nenhum número maior que o sorteado. A estrutura for else, ela funciona da seguinte maneira. Quando o for terminar de executar sem parar com um break, então os comandos subordinados ao else são executados. Por outro lado, se um break for executado durante o for, a repetição é interrompida e o comando subordinado ao else são ignorados. Ou seja, o else ele só é executado quando o for executa completamente, sem nenhuma interrupção. Assim, se a busca na lista terminar em nenhum número maior do que o sorteado foi encontrado, o else vai adicionar o número ao fim da lista. E agora a gente vai falar um pouco sobre tuplas. A tupla é uma variação da lista
que não pode ser modificada após ser declarada. Ela é imutável após a declaração. A gente pode comparar ela com uma constante. Quando a gente faz a declaração x igual a, abre parênteses, 1, 2, 3, 4, fecha parênteses, e a gente bota para imprimir o x2, a gente vai obter 3. A gente consegue fazer o mesmo acesso que a gente faz na lista. Mas se a gente tentar fazer x1 igual a 5, a gente vai ver que a gente vai ter um erro. Que se a gente for executar esse código no PyCharm agora, a gente percebe que a primeira operação foi feita com sucesso. Mas a segunda operação ela retornou um erro para a gente. Ele está dizendo que a tupla é um objeto que não suporta atribuições. Temos no código acima a declaração de uma tupla, a impressão do elemento na posição 2 e uma tentativa de mudar o elemento da posição 1 da tupla. Quando a gente executa o código, a gente recebe o erro no comando x1 igual a 5. Porque a tupla, como a gente viu, ela não permite a gente modificar seus valores internos. A gente pode, entretanto, reutilizar a variável. Se a gente tem esse código abaixo, onde a gente faz a declaração da tupla 1059. Se a gente imprimir essa tupla, a gente vai obter ela. E se a gente pegar a mesma variável x e fazer ela ser igual a 1, 2 e x2, onde x2 é a terceira posição, o elemento na posição 2 da nossa tupla anterior, a gente vai ver que ele permite a gente fazer essa distribuição. Porque a gente não está modificando a tupla 1059. A gente está criando uma nova tupla, 1, 2, x2, e essa tupla vai sobrescrever a tupla anterior. Se a gente for executar esse código agora, a gente percebe que ele consegue executar perfeitamente, e se a gente for observar as duas tuplas, a primeira, o último elemento dela é 9, e na segunda, o último elemento dela também é 9. Porque a gente declarou a segunda tupla como sendo 1, 2 e x2. Que ela pegou o elemento na posição 2 da nossa tupla original. E por que a gente usa tupla? A gente usa tupla quando a gente precisa trabalhar com valores que não serão modificados a longo prazo, mas que eles são interrelacionados. Por exemplo, se a gente quisesse definir uma escala, uma tupla de um valor numérico e o que esse valor representa, a gente poderia construir uma escala métrica. A gente tem uma tupla que tem dois valores, onde o primeiro dela é um número, 10, e o segundo é m, que é a representação de metros. Ou seja, essa tupla 10m representa 10 metros. A gente teria uma outra tupla, onde o primeiro valor é 10, o segundo valor é quilômetro, km, que é a representação de quilômetro, e essa tupla ela iria representar para a gente o valor 10 km. É uma tupla diferente da tupla 10m, porque elas representam dois valores diferentes. A gente poderia também fazer uma escala de volume, 5L, onde 5L representa 5 litros. A gente também pode mostrar interdependência. Por exemplo, a tupla 10, Rua 5, Bairro Noivos, Teresina, Piauí, 64000-0, ele representa o endereço de local. Ele representa o número da casa, a rua onde a casa está localizada, o bairro onde ela está localizada, a cidade, o estado, o país e o CEP dessa casa. Se a gente tem a tupla João 001, 002, 003, 12, joãozinho@gmail.com, a gente tem que essa tupla para a gente ela está representando os dados de uma pessoa. Onde João é o nome dela, 001, 002, 003, 12 seria o CPF, e joãozinho@gmail.com seria o e-mail dessa pessoa. Como a gente pode ver, as tuplas, elas são objetos representativos de valores. A gente sempre vai usar elas quando a gente quiser fazer representação de valores mais complexos.
E agora falando sobre os dicionários, nós temos que o dicionário é uma estrutura de dados em Python que vai permitir que outros tipos de valores, além dos inteiros, como a gente já havia visto antes, sejam usados nos seus índices. Assim, ao invés da gente ter apenas posições 0, 1, 2 e etc., nós vamos poder ter posições utilizando valores que pertencem a tipos imutáveis, como 1,52, que vai ser um float, menos 47, que vai ser um inteiro negativo, parênteses 9,3 fecha parênteses, que já vai ser uma tupla, ou até mesmo ABC, que é uma string. No, no seguinte exemplo que a gente vai citar aqui, suponha que você vai entrevistar um grupo de pessoas e precisa saber o número, o ano em que elas nasceram. No final, você tem que imprimir o número de pessoas que nasceram em cada ano. Uma ideia preliminar seria fazer uma lista com pelo menos 2021 posições e cada vez que um ano for lido, incrementar o valor da lista naquela posição. Por exemplo, se a pessoa é de 1983, a posição que representa 1983 da lista vai ser incrementada. Porém, apesar dessa solução resolver o problema, ela não é nada elegante. Por exemplo, é improvável que alguma das pessoas entrevistadas tenha nascido antes do século XIX. E é virtualmente impossível que alguma delas tenha nascido antes desse século. De tal forma, as primeiras 1900 posições da lista ficaram sempre zeradas. Assim, nós vamos fazer os dos dicionários, cujos índices não precisam ser valores inteiros não negativos que iniciam em zero. Eles são representados entre chaves. Assim, um dicionário vazio é representado por chaves vazias. Diferente de uma lista, nós vamos sempre associar explicitamente um índice para cada valor. Esse índice normalmente vai ser chamado de chave. Por exemplo, se o primeiro ano lido no exemplo anterior fosse 1966, nós vamos adicionar o primeiro elemento ao dicionário na chave 1966. O dicionário então ficaria assim: abre chaves, 1996 igual a 1. Fecha o dicionário. Suponha que, adicionalmente, é informado que alguém nasceu em 2005 e que mais duas pessoas nasceram em 1997. Então, o dicionário ficaria assim: abre o dicionário, nós vamos ter 1996 com uma pessoa, 2005 com uma pessoa também, que foi incrementado, inserido depois de 1996, e 1997 com duas pessoas. Para adicionar uma nova informação ao dicionário já existente, a gente só precisa inserir essa informação diretamente, associando essa informação com uma chave nova ou já existente. Para registrar que 5 pessoas nasceram em 1997, bastaria escrever nascido sendo o dicionário, que vai representar o que a gente está querendo, nascidos, 1997, igual a 5, que é uma forma de escrita bem semelhante ao que a gente já usava nas listas. A diferença aqui é que 1997 não vai ser uma posição da lista, mas sim uma chave que vai passar a ser associada com o valor 5. Dessa forma, a lógica do nosso programa pode operar com uma estrutura de dicionário inicialmente vazia, que vai ser justamente nascimentos. Depois, a cada valor de ano lido, deve-se somar 1 na posição correspondente ao dicionário e o programa vai executar dessa forma. Como eu falei, primeiro a gente vai declarar nascimentos, e aí nós vamos ter um while, que vai executar até o break chegar, e ele vai basicamente perguntar qual vai ser o ano de nascimento da pessoa, e vai adquirir isso daí com o input. Se, por exemplo, o usuário não digitar nada, se o usuário der um enter vazio, isso é, sem digitar nada, a gente vai ter o break. Caso não tenha o break, ele vai ver o nascimentos ano, vai ser igual a nascimentos.get, ano e zero. O que é esse ano e zero? Esse get, no caso. Ele vai tentar pegar o elemento que está no índice ano, e se ele não encontrar o elemento que está no índice ano, ele vai colocar o valor de zero, que é o valor padrão. E aí ele vai somar com 1. Dessa forma, se a gente quisesse adicionar, por exemplo, uma pessoa em 2000, ele ia usar nascimentos.get 2000,0 mais 1. Como não ia ter nada em 2000 ainda, ele só ia colocar o 0
e somar com 1, e a gente ia ter uma pessoa nascendo em 2000. Se depois a gente quisesse adicionar outra, dessa vez ele já ia pegar o 1, que ia estar presente na posição 2000, do índice 2000, e ele só ia somar com 1, e aí a gente ia ter duas pessoas, e desse jeito vai executando. Eventualmente, o usuário ele vai dar um enter, e a gente vai entrar no break, ele vai dar um enter com algo vazio, e aí depois disso, para o ano, em nascimentos, a gente só vai imprimir basicamente esses elementos. E agora eu vou mostrar como executa no PyCharm. Muito bem, agora executando no PyCharm, nós vamos ter que, por exemplo, se eu quiser colocar 3 pessoas do ano 2000, eu vou digitar 2000, 2000 e 2000. E se eu quiser uma pessoa de 1999, eu vou colocar uma pessoa de 2005, certo? E aí quando eu digitar o Enter sem colocar nenhum, sem colocar nada aqui, ele encerra o while, e aí ele vai rodar os índices do dicionário, isso é, os índices de nascimentos, que é o ano, e aí ele vai imprimir ano, que vai ser o índice, no caso o ano com a variável ano, igual a, no caso, nascimentos ano, que vai ser o valor daquele elemento do dicionário, pessoas. Esse jeito de fazer print, coloca com um Fzinho aqui, é só um jeito mais fácil da gente imprimir variáveis. Se a gente colocar esse F dentro de uma string, que nem vocês podem ver aqui, isso no caso esse F antes de uma string, e a gente colocar qualquer variável aqui dentro de colchetes, ele já imprime automaticamente. Esse aqui é um jeito mais fácil da gente imprimir uma variável utilizando o print. Então é basicamente isso que o programa vai fazer. Ele vai rodar todas as chaves que estão dentro de nascimentos, e aí para cada chave ele vai imprimir essa chave primeiro, e depois ele vai imprimir o valor que está associado a ela. Como eu havia explicado antes, o programa ele faz uso do get, que vai nos permitir obter um valor associado a uma chave, e caso a chave em questão não tenha nenhum valor associado, vai ser definido um valor padrão que é retornado. Assim, nascimentos.get ano e 0 vai retornar o valor associado à chave do ano, e caso não exista nenhum valor associado, irá retornar o valor padrão 0. E aí é importante observar que a linha ano igual input, qual o seu ano de nascimento, não vai usar a função int, porque como foi dito antes, a chave e o seu valor associado a ela não precisam ser necessariamente números. Pode ser o que a gente bem entender, então pode usar string também. Só tem uma única restrição. Apenas tipos imutáveis podem ser usados como chave, ou seja, int, float, bool e tupla. Podem ser usados como chave, mas lista e o próprio dicionário não podem ser usados porque eles não são imutáveis. Mas tirando isso, qualquer tipo de dados podem ser usados como valor. Entretanto, qualquer tipo de dados podem ser usados como valor, ou seja, mesmo lista ou dicionário podem ser declarados como valor dentro de um dicionário. Eles podem estar associados a uma chave. Não tem restrição nenhuma. A única restrição é quando se trata de chaves. Agora, quanto ao uso do for. Nós podemos usar o comando for para fazer uma interação sobre todos os valores de um dicionário. Porém, é necessário ficar atento no funcionamento do for com o dicionário, visto que cada posição dele vai conter um par chave e valor. Agora eu vou mostrar esse exemplo aqui. Nós vamos ter um dicionário qualquer, dic, e aí se a gente colocar for elemento em dic, o que ele vai imprimir vão ser as chaves. Eu vou mostrar agora no PyCharm. Nós vamos ter aqui que o que ele vai imprimir vão ser as chaves. Pedro, Maria, João e Rui. Rui, no caso. É o que ele vai imprimir para a gente. Ele não vai imprimir os valores que tem aqui. Ele vai imprimir só as chaves. Como eu havia dito. Agora, se a gente quiser imprimir os valores e não as chaves, a gente vai fazer da mesma forma, só que a gente vai colocar o dicionário e vai declarar, vai, no caso, definir mesmo a chave dele aqui, o elemento que a gente vai querer, entre o colchetes. E agora eu vou
mostrar isso no PyCharm. Como é possível ver, a executar, nós vamos ter os valores sendo impressos e não as chaves em questão, só os valores sendo impressos. Ainda é possível iterar sobre chave e valor ao mesmo tempo utilizando o for, sobre os itens do dicionário, com duas variáveis de iteração. O resultado vai ser bem parecido com o uso da função zip, que foi vista em listas. Porém, não é possível usar o for com duas variáveis diretamente sobre o dicionário. É preciso usar a função item sobre o dicionário para receber uma lista de itens, que vai ser duplos no caso, para poder iterar. Aqui nós vamos ter o mesmo dicionário, e aí nós vamos usar for, nome, quantidade, indict itens, e aí a gente imprime nome e quantidade. Eu vou mostrar agora no PyCharm, que ele vai imprimir essa tupla com a chave e com o valor associado àquela chave. E agora nós vamos ter velhos e keys. Se a gente, por alguma razão, precisar obter uma lista com todos os valores armazenados em um dicionário, basta utilizar a função velhos. A estrutura que essa função retorna não é uma lista, mas sim uma estrutura imutável do tipo dict_values. Se quisermos obter uma lista mutável, podemos usar a função list para converter o dict_values em uma lista propriamente dita. Assim, o seguinte comando imprime uma lista com os valores 1, 4, 9 e 6. E eu vou mostrar esse código no PyCharm. Como eu havia dito, nós vamos ter o mesmo dicionário e basta utilizar dict.values, que vai retornar todos os valores, e colocar dentro de list para poder imprimir sem problemas. Como nós temos aqui, é uma lista com todos os valores. E, similarmente, nós temos a função keys, que vai retornar uma estrutura imutável do tipo dict_keys, que pode ser convertida em uma lista de valores. Assim, o programa a seguir vai imprimir os nomes das pessoas contidas no dicionário, que eu vou mostrar no PyCharm também. De tal forma, nós vamos ter praticamente o mesmo funcionamento, só que agora ele vai imprimir os nomes, no caso as chaves, como uma lista, ao invés dos valores. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Lembrando mais uma vez que tem uma atividade na plataforma e nos vemos novamente na terça-feira às 18 horas. Até mais.